Então a Parashá Shoftim você pode ler na sua casa, ela contém muitos ensinos, muitas verdades que com certeza vão abençoar a sua vida. Mas um versículo em específico chamou minha atenção, principalmente nos dias que estamos vivendo. Essa Parashá geralmente cai no início da preparação para as festas de outono, as festas de outono em Israel. A preparação das festas de outono inicia-se com um mês chamado Elul, no qual nós entramos na quarta-feira, agora, passada. O mês de Elul, em hebraico, ele marca a preparação para o grande juízo. Mateus, é o dia do juízo que nós tanto aguardamos no final dos tempos? Não, não. Há uma tradição bíblica e também judaica que Deus possui um sefer, um livro. E esse livro é dividido em duas partes. Tem o Sefer HaTzedakim, o livro dos justos, e o livro dos ímpios. Esse compêndio inteiro é chamado o livro de Deus. O livro dos justos é chamado o livro da vida. Pedro menciona esse livro, João no Apocalipse menciona esse livro, e no judaísmo, todos os judeus, os sábios, os rabinos, há milênios, têm consciência que existe um livro, sim, que Deus escreve lá o nome dos justos. Pois bem, há uma festa na Torá chamada Festa da Trombeta, ou Yom Teruah, ou Yom Teruah, traduzida como Festa do Shofar, ou Festa da Trombeta. E é a única festa que a Torá não dá explicação, Deus não dá explicação por que ela é celebrada. Só manda tocar o shofar e fazer assembleia solene. 10 dias depois dessa festa do shofar, há o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia mais importante na vida religiosa do judeu, dos da casa de Israel. E o que o judeu tem, como ele interpreta esses dias dessas festas da trombeta e Yom Kippur? Festa da trombeta, na concepção judaica, é o dia do juízo. É onde Deus inicia o que, pessoal? Uma revisão do livro Sefer HaChaim, do livro da vida. Mateus, como assim Deus revê? Deus revê. Deus faz a revisão daquele livro da vida. E do dia de Yom Kippur, do dia de Rosh Hashanah até Yom Kippur, são 10 dias. O que nós chamamos de 10 dias de temor. Por quê? Porque é um tempo onde o judeu se arrepende e tenta corrigir, tenta aprimorar os seus caminhos, principalmente no relacionamento com o próximo. Porque no dia do Yom Kippur é o dia do veredito. Rosh Hashanah começa o juízo, Yom Kippur é o veredito. Por isso que o cumprimento que nós damos durante esses dias é o quê? Seja escrito o seu nome no livro da vida. Seja escrito e selado o seu nome. É assim que a gente cumprimenta durante esses 10 dias. Você não fala shalom, não. Você fala, seja escrito o teu nome. O seu também seja escrito. E é um período de contrição, é um período de arrependimento, é um período de introspecção, é um período onde a gente tenta corrigir o nosso relacionamento débil e caótico e traumático com o nosso próximo. É momento onde filhos se reconciliam com pais, onde pais se reconciliam com filhos, onde parentes que estavam brigados se reconciliam. É um momento muito especial, esses 10 dias, chamado Slichot. Slichot é esse pedido de perdão, de arrependimento que se faz durante esse período. Mas desde agora nós começamos um período de arrependimento. E lembrando disso, lembrando que nós estamos gravando essa Parashá Shoftim, durante esses dias de arrependimento e chuvá e retorno a Deus, eu me deparei com esse verso aqui, pessoal, no capítulo 16, o verso 20. Houve uma má tradução aqui do tradutor, ele abreviou o texto no original. Eu vou ler para você no original. O Pedro leu aqui, eu não sei quem prestou atenção no verso 20. Diz em hebraico: Tzedek tirtov. Tzedek tirtov. Justiça, perseguirás, buscarás.
palavra justiça é repetida 2 vezes no original. Tzedek, Tirdof. Justiça, justiça. E esse Tirdof é aquilo que você corre atrás, que você persegue. Busca com todas as suas forças a justiça. Yeshua declarou também, em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê, hein? Porque eles serão fartos. O que é ter fome e sede de algo? É você buscar aquilo. É você perseguir aquilo que você está em falta, aquilo que você quer alcançar. Justiça, justiça perseguirás. Bem-aventurado, feliz o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Meus irmãos, há um princípio bíblico relacionado a esse texto, a esse versículo que fala sobre justiça. Não é só um princípio bíblico, não, é um princípio universal. Sabe qual é? A história jamais se esquece. A história jamais se esquece das injustiças cometidas contra inocentes, contra justos. A história, os céus jamais se esquecem do sangue derramado, do sangue justo derramado por intenções ímpias e sádicas do coração. Nós estamos vivendo em uma época onde tem existido um clamor em Israel e ao redor do mundo para a restauração da casa de Judá e da casa de Israel, para a restauração do povo judeu. A nossa geração, você que chegou a ver a implantação, a criação do Estado moderno de Israel, no final da década de 40. Você da década de 40, nós que estamos vivendo nessa época, somos testemunhas vivas de cumprimentos proféticos. Estão se cumprindo esses dizeres diante dos nossos olhos. Temos visto Israel sendo restaurado, temos visto a mão de Deus trazendo de volta a Eretz Israel, o seu povo, espalhado dentre todas as nações. Deus anunciou a diáspora, Deus anunciou que seriam dispersados, e Deus anunciou também que chegaria uma época onde Ele se compadeceria do povo. Não é por mérito do povo, não é que o povo estaria buscando a Deus, não. Haveria uma época, e diz isso na paraxá de hoje, Isaías 51 e 52, onde o próprio Deus vai virar para o seu povo e dizer assim, ó, Israel, Hinene, eis-me aqui. É Deus que vai falar, Hinene, Hinene, Jerusalém, me dê aqui o cálice de ira, o cálice de cólera que você tem bebido esses anos todos, e deixa eu dar para você um cálice de paz e refrigério. E esse cálice de paz ninguém vai tirar mais de você. Deixa eu trazer os teus filhos de volta à terra que eu dei para os teus patriarcas. Deixa eu te abençoar. Nós temos visto isso se cumprindo aos nossos olhos. Temos visto, temos vivenciado isso tudo e muitas vezes não damos valor. Irmãos, justiça, justiça perseguirás. Parte desse propósito de restauração do povo de Israel inclui o quê? A restauração dos que estão perdidos. Quem está perdido? Grande parte de Israel hoje ainda está perdido. Devido aos séculos de perseguição, aos séculos de injustiça e intolerância, grande parte do povo de Israel ainda está disperso e alheio ao seu chamado, à sua identidade e à sua vocação. O fenômeno que temos vivido, chamado de restauração dos Anusim, esses que foram forçados no passado, é um fenômeno que está vivo
E ele pulsa, arde no coração de todo aquele que, buscando a Deus, começa a sentir o quê? Um arder no seu âmago, na sua alma, nas suas entranhas, dizendo o quê? Volta para casa. Volta para casa. Saiba de onde você veio. Lá em casa tem um cartaz. Cartaz não, era um cartaz, mas eu transformei num imã de geladeira, que é mais visível. Geladeira toda hora você está abrindo. E eu comprei umas letras em hebraico lá de imã, e eu escrevi na geladeira assim, bem grande, do lado da foto da nossa família. Da meain bata. E todo mundo que vai abrir a geladeira, até a menina que nos ajuda, que trabalha lá, sabe o que significa. Da meain bata. Saiba de onde você veio. Saiba o que foi feito, o que foi pago, o que foi sacrificado, para que você possa estar hoje aqui. Saiba a história, saiba quem padeceu, saiba, conheça as injustiças cometidas, que tentaram impedir com que você existisse no dia de hoje. Dame a embata. E é por conhecer de onde vim, é por conhecer o sangue anusim que tenho, que esse versículo pula aos meus olhos e queima o meu coração. Tzedek, Tzedek, Tiridov. Justiça, justiça perseguirás. Irmãos, foi feito aqui por iniciativa, por revelação dada ao meu pai, Rabino Marcelo. Foi criado o primeiro museu da história da Inquisição contra os judeus. O nome do museu é esse, mas a gente não colocou, né, por ficar um nome mais de acordo com os outros museus que existem, a gente colocou Museu da História da Inquisição. Mas se você o visita, é um local repleto de provas históricas, arqueológicas, comprobatórias, das injustiças cometidas contra o povo de Israel, contra o povo judeu, das calamidades, das atrocidades, da intolerância demonstrada contra aqueles que carregam o nome de Deus, contra o povo do livro, contra o povo que deu ao mundo a fé cristã, contra o povo que deu também origem à fé islâmica, contra o povo detentor das promessas e alianças que Deus fez com seus patriarcas. Este museu agrupa provas e um acervo inigualável no mundo, por isso que é tão visitado assim, dessas atrocidades. Porque não são poucos os que se levantam dizendo, isso nunca existiu. Inquisição nunca existiu. Não são poucos os que se levantam tentando eliminar o legado de Israel. Não são poucos os que se levantam dizendo que não há restauração para esses descendentes. Sabia disso? Muitos são os que se levantam dizendo, isso não existe. Não há judeu descendente da Inquisição. Esse povo sumiu na história. Sumiu não, meu irmão. Sumiu não, porque o sangue deste povo, o sangue dos nossos ancestrais, ainda clama da terra. A voz desse clamor ainda é ouvida nos céus. E a justiça será feita. Deus vingará o sangue justo derramado. Como? Trazendo de volta esses descendentes ao seio da nação judaica. Justiça, justiça perseguirás. Meus irmãos, o fenômeno do Anusim, para nós, judeus messiânicos, é algo ainda mais especial. Porque a maioria dos Anusim que trabalham conosco, a começar dos idealizadores desse museu,
são descendentes de judeus, que são também discípulos de Yeshua, o qual cremos ser o Messias de Israel. E isso, ao contrário do que podem pensar, não altera, não diminui em nada a nossa judaicidade, o nosso compromisso com a Torá, com o Deus de nossos pais, o nosso compromisso com o nosso povo. Pelo contrário, isso nos faz melhores judeus. Temos mais amor à Torá, mais amor aos mandamentos, mais amor às tradições. Por quê? Porque o mandamento, através do Messias, é escrito no nosso coração. Então o Anussim messiânico, o Anussim que é um descendente de judeu e crê no Messias Yeshua, para nós é um elemento muito especial. Sabe por quê? Porque ele é o prelúdio, ele é a antecipação do que irá acontecer nacionalmente em Israel dentro de muito pouco tempo, pessoal. Pessoal, o dia em que o Espírito de Deus será derramado, será revestido por todo o povo de Israel, está bem próximo. Enquanto esse dia não chega, enquanto o Adonai não libera esse mover nacional sobre Israel, remanescentes são escolhidos e são o quê? Derramados e são revelados a eles sobre o Messias de Deus, sobre o reino de Deus. Quando nós lemos profecias como em Ezequiel, abra sua Bíblia em Ezequiel, um capítulo muito especial que você deve lê-lo todos os dias. Ezequiel capítulo 36, ele é a base do Evangelho. Ezequiel no capítulo 36, fala aqui sobre a restauração de Israel, sobre as profecias que Deus dá a favor de Israel. E no verso 24, pessoal, no verso 19, diz, olha: espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Enxergando as nações por onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia, estes são o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz Adonai, não é por amor de vós que faço isso, ó casa de Israel, mas por amor ao meu santo nome, que profanaste entre as nações. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. Verso 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Isso é o que já temos visto acontecendo. Há mais de 100 anos, os judeus voltando em milhares à terra de Israel. Uma terra inóspita, abandonada, um verdadeiro deserto. Em pouco mais de 60 anos, foi transformado num país de primeiro mundo. Povos árabes, povos turcos, povos mamelucos dominaram aquela região durante 1700 anos. Não houve nenhum investimento, não houve nenhum desenvolvimento, pelo contrário, só deterioração. Mas Deus começou a cumprir essa profecia de Ezequiel, como você lê em Isaías, trazendo os seus filhos em pássaros prateados, e em navios de terras distantes, além do mar. E eles voltaram e começaram a reconstruir a terra, e começaram a habitar as cidades abandonadas. E esse processo de restauração é aquela visão do próprio profeta, tendo os ossos secos começando a ganhar o quê? Vida pessoal. Vida pessoal. E quando você vai a Israel, e quando você vê o Israel de hoje, você está perante ali um exército que foi levantado dos ossos. Compare-se na década de 40, os campos de concentração. Lembre-se daquelas fotos dos corpos empilhados, carcaças humanas de judeus, empilhados como se fosse objeto, como se fosse lixo. E compare hoje
a nação gloriosa e forte e estabelecida, que é a nação judaica. O que você vê em Israel hoje é o exército, é a pilha de ossos secos que foi colocada de pé, ganhou tendões, ganhou massa, ganhou pele, ganhou músculo e está de pé. Pronto! É o que nós vemos hoje. Agora, a profecia continua. Depois que o exército está pronto, restituído, o que acontece? Profetiza ao Filho do Homem. Sopra sobre esse exército o meu espírito. E eis que terão vida, e serão um grande exército. Proclamarão o meu nome, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nunca mais se desviarão de mim. A continuação da profecia é a continuação de Ezequiel. Olha aqui o verso 25. Primeiro Deus traz, congrega, e aí, meu irmão, então, derramarei água sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para fazer com que vocês andem nos meus juízos, guardem os meus estatutos e os observem. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vocês serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Amigos, a continuação do cumprimento dessa profecia é inevitável. Quem visita Israel e vê o exército de pé, tem que orar todo dia, para que Deus, prontamente e em tempo próximo, derrame o seu espírito sobre toda a carne. E como Joel disse, meu amigo, vai haver profecia, vão haver sinais, o povo vai profetizar, o povo vai falar, o povo vai anunciar os caminhos do Eterno a todas as nações. Por quê? Porque de Sião sairá a lei. E Isaías 51, a porção dessa semana diz, de mim sairá a Torá. De mim sairá a Torá. Meus irmãos, quando o anunciam, quando aquele descendente que foi restaurado pela mão de Deus, já está cumprindo algo profético, já está andando nos cumprimentos de Deus, já está fazendo parte daquela restauração. Quando esse sujeito, além de estar sendo restaurado ao seu povo, quando ele também recebeu essa água purificadora, quando ele também já foi revestido pelo Espírito de Deus, quando ele também já tem a Torá escrita no seu coração, a restauração dele é completa. Por isso é tão importante trabalhar com os descendentes de judeus que creem e são discípulos de Yeshua. Não são cristãos, são discípulos de Yeshua. Não devem se filiar a nenhuma religião, a nenhum partido religioso, nem missão denominacional. São judeus, discípulos de Yeshua. Assim como era Paulo, Pedro, Tiago, Estevão e todos os outros que o seguiram, e os milhares que o seguiam no primeiro século. São descendentes de judeus cheios do Espírito de Deus, que têm a lei de Deus escrita no seu coração. Isso é que é nova aliança na Bíblia, é ter a lei de Deus escrita no nosso coração. Jeremias capítulo 31, verso 31. Por isso a nossa preocupação de fazer com que esse Anusim, discípulo de Yeshua, restaure a sua judaicidade e no tempo certo seja honrado por Israel, sem jamais abandonar o maior dom, o maior presente que o Eterno nos deu, que foi a revelação do seu Messias a nós.
E é o que Israel mais precisa hoje. É o que Israel mais precisa hoje. Você visita Jerusalém, você anda por alguns lugares de Jerusalém, você vê cartazes de um rabino, muito sábio. Mas nesses dizeres ali do cartaz estão escrito: Yehe Melech HaMashiach, vive o rei Messias. Ele está lá acenando. Ele morreu já faz algumas décadas. Nunca foi a Israel, morreu em Nova York. Está enterrado lá no Brooklyn. E há vigília a judeus ortodoxos, discípulos dele, que ficam no túmulo dele todos os dias, aguardando a sua ressurreição. Porque o judaísmo crê na ressurreição do Mashiach. Então, como nos fala a visão do anjo Gabriel, descoberta há poucos anos em Jerusalém. Um documento histórico que fala da crença judaica de ressurreição do Messias ao terceiro dia. Você anda pelas ruas de Jerusalém, tem bairros lá que você parece que está na Polônia do século XVIII. As pessoas se vestem como na Polônia do século XVIII, falam uma língua estranha que mais parece polonês do que hebraico. Se portam com vestes, com músicas, com uma cultura da Polônia do século XVIII. Que é isso que trouxeram a Israel? Que é isso que fizeram com a nossa ancestralidade? Da'u me'ain batem, saibam de onde vocês vieram. A Polônia, a Alemanha, a Espanha foram passagem para que chegássemos a Israel. Assim como a cruz foi passagem para que o Messias pudesse ressuscitar ao eterno. Se ele tivesse parado na cruz, eu não estaria aqui hoje. Mas ele venceu a cruz e ressuscitou e está ao lado do nosso Deus, intercedendo por mim e por você. O Messias, ele tem poder para isso. Ele é o Metatron. Ele é chamado no judaísmo de Metatron. O anjo que se assenta. Há poucos séculos, todo Yom Kippur, nós oramos Yeshua Sarapanim. Tinha lá o nome de Yeshua nas orações de Yom Kippur. Quem colocou isso lá? Ninguém sabe. Todo mundo orava. Aí há pouco tempo falaram, não pode ter esse nome aqui Yeshua, porque vão conectar com Yeshua lá dos cristãos. Vamos mudar esse nome aqui para um nome grego, Metatron. O anjo que se assenta. Pode mudar o nome que for, mas a pessoa é a mesma. É como Yeshua, como Paulo mesmo diz, está bem à frente, mas há uma espécie de um véu que impede que ele olhe, veem, mas não olham, mas não enxergam, escutam, mas não ouvem. Mas está bem ali, não é nada de fora, está tudo ali dentro. Nós temos sido testemunha desse retorno, do retorno de Israel, do retorno do Anusim e do retorno da diáspora espiritual. Você acha que a diáspora judaica acabou? Eu falo que em Israel ainda há uma diáspora, é uma diáspora espiritual, é uma galuta espiritual. Eu vejo muita gente perdida, muita gente decepcionada, muita gente sem saber por onde andar, em que crer, o que fazer. Por um lado temos muito ortodoxismo, intolerância, ignorância e hipocrisia. Do outro lado temos o outro extremo, idolatria, promiscuidade. O que fazer? Israel vive uma diáspora espiritual hoje. Por isso que esse texto é tão importante para nós. Meu irmão, você tem que esperar esse dia chegar, assim como João Batista esperava. Por que você acha que João começou a batizar o povo, hein? Por que você acha que os essênios, ou os da comunidade de Qumran, ou os que queira lá você chamar do que quiser, por que aquela comunidade do Mar Morto começou a batizar o povo? Por que João saiu de lá e começou a batizar o povo? Por que Yeshua também batizava? João mesmo explica no capítulo 1. Eu comecei a batizar para preparar
o caminho para o que está por vir, por Yeshua. João queria adiantar, João queria chamar à existência esse dia aqui, ó. Essa água purificadora que liberta, que muda o coração, que faz a lei de Deus entrar na nossa mente e no nosso coração. Que façam que nós sejamos o povo de Deus e Ele seja o nosso Deus. Foi em cumprimento a esta palavra de Ezequiel que foi surgido o batismo. Que era uma mikveh judaica, mas que foi transformada numa entrada nesse mover de santidade e preparação para o reino de Deus. Palavra de Yeshua. Arrependei-vos porque está próximo o quê? Malchut Shamayim, o reino dos céus. Nós temos que interceder, orar, clamar por justiça, para que esses anunciem, principalmente os discípulos de Yeshua, regressem para Israel. Meus irmãos, como a Parashá diz, Tzedek Tirdof, a justiça você deve perseguir assim como eu. Interesse-se, saiba, pesquise, clame, faça sua voz ouvida. Não seja um de coração tímido, não seja um medroso. Assuma uma postura na sua família. Se Deus te incomodou, se há uma confirmação genealógica ou de sobrenome, familiar, histórica, assuma a sua postura como tal descendente. Levante a sua cabeça. Abra o seu talite. Aprenda hebraico. Aprenda as tradições. Una-se a uma congregação judaico-messiânica. Autêntica. Não seja um coração tímido. Não seja um medroso. Clame por justiça. Pelo sangue inocente que foi derramado. Meus irmãos, a nossa passividade, a passividade dos nossos governantes, a passividade do sistema religioso de Roma, tem feito com que essas atrocidades estivessem escondidas há séculos. Mas agora tudo está vindo à tona. Tudo está vindo à tona. A voz do sangue que clama está se fazendo audível e está começando a incomodar. O sangue dos seus ancestrais, você que está me assistindo. De muitos Pereira, Oliveira, Cardoso, Rodrigues, Mendes. Abreu, Miranda. O sangue de ancestrais que carregavam esses nomes, clama da terra por justiça. Clama a você que está hoje sentado e me ouvindo agora, que carrega esse sangue, mas está surdo ao seu clamor. Porque te fizeram surdo. Abra os seus ouvidos. Dê ouvido à voz de Deus. É Ele que restaura, não é homem algum. Ele chama. Ele sabe onde cada um nasceu. Ele te escolhe. Talvez a sua família, nem um irmão seu, nem uma irmã sua serão chamados para essa restauração. Mas você foi. Eu me preocupo muito com esse sangue injustiçado, pessoal. E para finalizar o estudo de hoje, eu quero lembrar a você da gravidade no meio de Israel, quando existem essas injustiças. Primeiro homicídio da Bíblia, em Gênesis capítulo 4. Os dois filhos até então de Adão, Caim e Abel. Caim fica enciumado, porque não deu o seu melhor a Deus, o outro deu da primícia, e aí ele cai o semblante. E aí Deus fala com ele, por que está assim o seu semblante? Se você agir bem, vai dar tudo certo. Agora, se você começar a agir mal, eis que o pecado já vai estar à porta, pronto para te devorar. O seu desejo vai ser contra você, o desejo do pecado vai ser contra você, mas cabe a você o quê? Dominá-lo. Deus alertou.
E mesmo assim, depois, ele chama o irmão inocente, chama ao campo, escondido, e lhe tira a vida. E Deus pergunta para ele: Caim, onde está o teu irmão? E a pior resposta da Bíblia se encontra em Gênesis capítulo 4. Sou eu o guardador do meu irmão? Mishmer, o que guarda? Sou eu o que guarda o meu irmão? Sou eu responsável pelo meu irmão? Sim! Sim, você é! Sim, você é responsável por ele! E sabe a você que o sangue dele, a voz do sangue dele, clama a mim da terra. Meus irmãos, nós temos um dizer em Israel até hoje: Kol Israel Arevi Zeleze. Todo Israel é responsável por todo Israel. Um é responsável pelo outro. Sou eu o guardador do meu irmão? Sim, você é. Onde ele está? Esse princípio da casa de Israel deveria ser imitado por todos aqueles que creem no Deus de Israel. Todos somos responsáveis uns pelos outros na comunidade do Eterno, na igreja. Eu sou responsável por você. Não é só o meu líder, o meu pastor, não. Eu me responsabilizo por guardar a sua vida, por te ajudar, por te proteger, por te auxiliar. É por isso que o museu, quando foi inaugurado, e até hoje, nós achávamos que as nossas maiores visitas seriam do meio evangélico, cristão, católico, protestante, enfim. Mandamos muitos convites para a inauguração, divulgamos em veículos de mídia evangélica. Que tenho eu com esses judeus? Que tenho eu com esses que padeceram em nome da fé de Israel, em nome do Deus de Israel? Que tenho eu com eles? E a resposta maior que temos tido, a grande parte da visitação que temos tido, e o interesse que nos surpreendeu muito, que tem sido muito profícuo, tem sido o interesse da comunidade judaica. A comunidade judaica tem visitado, tem apoiado. Há pouco tempo fez-se uma matéria num programa de televisão judaico, muito importante no Brasil, com matéria em revistas, tudo sobre o museu. Sabem por quê? Sabem por quê a igreja não está nem aí e a comunidade de Israel está começando a ouvir? Porque o sangue está clamando e todo Israel é responsável por todo Israel. Se eu não passei pela Inquisição, se eu não passei pelo Holocausto, mesmo assim sou responsável por aquele cujos ancestrais passaram. Sou responsável por ajudá-los. Sou eu o guardador do meu irmão? Sim, você é. E eu tenho visto isso acontecendo diante dos meus olhos, vivido isso, vivenciado isso, nos dias do museu, que se você não conhece ainda, deve conhecê-lo. Museu da História da Inquisição.org.br. Yeshua alerta os fariseus em Mateus 23. Aliás, não eram todos os fariseus que Yeshua combatia, né, pessoal? Yeshua era um fariseu. Mateus, claro que ele era um fariseu. Primeiro, porque ele só comia em casas de fariseus. O fariseu jamais receberia uma pessoa que não fosse do seu meio para comer consigo à mesa. Leia a história de Yeshua. Ele era convidado por fariseus para comer. Segundo, o seu ensino era um ensino farisaico. Terceiro, ele diz aos seus discípulos: na cadeira de Moisés assentam-se os escribas e fariseus. Façam tudo o que eles vos disserem.
Ninguém fala isso se não atesta a autoridade e a legitimidade de uma escola rabínica chamada a farisaica. A maneira como ele ensina a orar, Avinu Sheba Shamayim, uma clássica oração farisaica que surgiu 2 séculos antes de Yeshua. E o próprio João, seu primo, quando fariseus perguntam a ele, por que você está batizando então, se você não é nem Elias, nem o profeta, nem o Cristo? Porque na cabeça farisaica, quem iria começar uma revolução de santidade era ou Elias, ou o Cristo, ou o profeta de quem Moisés anunciou. E o que João responde? Do meio de vós sairá aquele que não vai batizar só com água, não. Do meio de vós. Estava falando para um grupo de fariseus. Mas enfim. Yeshua dá um discurso duro contra um grupo chamado hipócrita. Por isso que toda a palavra do Mateus 23 é fariseus hipócritas. O hipócrita era o nome do grupo. Se você lê os escritos judaicos do período intertestamentário, você vai ver que desde o início da criação do partido farisaico, eles mesmos lutavam contra aqueles que se diziam fariseus, mas não eram. Chamado nesse grupo por hipócritas. Os fariseus chamavam esse grupo de hipócrita, muito antes de Yeshua. E olha o que Yeshua diz para eles, olha, para a gente finalizar aqui. Olha, Mateus 23, toda vez, olha aqui, ó, vamos começar aqui olha do 13, ó, ai de vós, escribas e fariseus, o quê? Hipócritas. Depois, 14, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. 15, ai de vós, escribas e fariseus, e o que é hipócrita? Não é é a categoria, é o nome do grupo ao qual ele se dirigia. Os fariseus hipócritas, era um grupo muito conhecido. Ele continua, todas as admoestações são referidas a esse povo. Como é que Yeshua chama de filho do diabo, chama de raça de víbora, chama de ímpio, um grupo que ele manda os seus discípulos obedecer? Você não acha que isso é um pouco estranho, não? Numa passagem ele manda fazer tudo que ensinam, na outra ele chama de filhos do diabo? Andam o mar, andam a terra toda para fazer um prosélito, e quando conseguem, transformam-no em um filho do diabo, 2 vezes pior do que vocês. Isso é muito grave, pessoal, alguém falar isso para mim. Se alguém me fala uma coisa dessa, jamais essa pessoa mandaria o quê? Um discípulo seu estudar comigo, você não concorda? Então, o grupo aqui é um grupo bem específico, eram os fariseus hipócritas. Olha, verso 29. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Para que sobre vós recaia todo o sangue sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias. O que está escrito aí na sua Bíblia? Filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Pessoal, o tradutor quis te ajudar, colocando aí filho de Berequias, ou Baraquias, porque o tradutor achou que o Zacarias que Yeshua tinha falado, que morreu no templo, assassinado, foi o autor do livro de Zacarias, cujo pai se chamava o quê? Berequias. Só que o Zacarias, o profeta, não morreu no altar. Esse Zacarias que Yeshua está falando aqui, é o outro, é o amigo do rei Joás, que está lá em 2ª Crônica. Aqui está um erro clássico de tradução, pode riscar aí mesmo, porque esse filho de Berequias foi do tradutor que quis te ajudar. Esse Zacarias que Yeshua está mencionando aqui, para os fariseus lembrarem do sangue dele, é o Zacarias lá de 2ª Crônicas 24.
filho do Jeoiadá, do Joiada, sacerdote. O Joiada ajudou o rei Joás a restaurar Israel, no século 8 a.C. Restauraram tudo, o Joiada fez tudo com o rei, era sacerdote. Restaurou, coletou impostos para poder pagar a reforma do templo, ficou tudo lindo. Joiada morreu, sacerdote. O que começou a acontecer? Os filhos de Israel começaram a ir para os Balaíns, ir adorar os ídolos. Ninguém estava falando nada, o rei não falava nada. Os príncipes do povo estavam cometendo idolatria. O filho do Joiada, chamado Zacarias, ficou um dia entre o altar e o muro do templo, dentro do templo, e anunciou o quê? Por que vocês estão abandonando o Senhor? Vocês estão abandonando a Deus, por isso Ele também vos abandonará. Sabe o que fizeram com esse sacerdote? Sabe o que o rei mandou fazer com o sacerdote, Joás? Ele foi apedrejado e morto dentro do templo, pelos próprios líderes de Israel, porque apregoava a verdade. A história não para aí não, meu amigo. A Midrash, que é a lei oral judaica, explica o que aconteceu depois. Depois, no texto, fala só que o Joás morreu. Que veio a Síria, dominou, e o general sírio matou o Joiada em batalha. O Joás em batalha. Mas sabe o que a lei oral judaica fala que aconteceu? Quando o general sírio chegou para invadir Jerusalém, ele encontrou no templo um lugar cujas pedras minava sangue, e não parava de minar sangue. O sangue não secava. Eles iam lá, limpavam, brotava sangue de novo. E aí aquele general sírio falou: por que isso acontece? O que é isso? O que vocês fizeram? E aí o sacerdote disse: olha, isso foi por causa da injustiça que cometemos contra o sacerdote Zacarias. O matamos dentro do templo, quando ele profetizava as palavras de Deus. E o sangue dele não seca, enquanto não for feita justiça. Sabe o que esse general sírio fez? Matou de uma só vez 300 sacerdotes de Israel. E depois de ter matado os 300 sacerdotes de Israel, diz a Midrash, o sangue secou, porque clamava por justiça. Isso é a Midrash. Não estou contando-a aqui como algo canônico, estou contando-a como um relato. Acredite nele você se quiser. Ele não está parte do cano da Bíblia. Mas nos ensina a gravidade do sangue inocente. E Yeshua chamou sobre eles esta responsabilidade. E na continuação do capítulo, ele termina dizendo o quê? Por que é importante, pessoal? Por que é importante o anúncio messiânico, vindicando aquele sangue injustamente derramado? Nós vamos lançar na semana que vem um livreto com a história dos marranos, pequenininho. Eu estou revisei ele a semana passada, vamos enviar para a gráfica na segunda-feira. Terrível. Terrível o que a Igreja Católica cometeu contra os judeus. Você não faz a mínima ideia da gravidade que era a situação. Não vou entrar em detalhes, porque não dá tempo, isso está no livreto. Você vai adquirir o livreto na semana que vem. Chama Os Marranos, a história que necessita de cura, escrita por um padre. E lá indica a importância deste anúncio messiânico ser restaurado. Por quê? Porque Yeshua em Mateus 23 declara o quê? Ele fala, do sangue do Zacarias, do sangue de Abel. Vamos ficar de pé e vamos lembrar das palavras de Yeshua a Israel, a Jerusalém.
Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas que a ti foram enviados. Ah, quantas vezes quis eu ajuntar-te e proteger-te como a galinha ajunta e protege os seus pintinhos, mas tu não o quiseste. Em verdade te digo, que não, desde agora, não me verás mais, até que tu digas, Baruch Rabá Beshem Adonai. Yeshua não regressa a Jerusalém se não for bem-vindo. E quem dará essas boas-vindas? Será que ao seu regresso, ao se aproximar, ouvirá Yeshua louvores ao chegar em Jerusalém? Ou será recebido com mais mãos com pedras, por falar a verdade? Ore, interceda, para que o Messias se revele ao seu povo prontamente, como nós oramos no Kadish, prontamente, apresse o advento do teu ungido, nos nossos dias. E nós aqui, judeus e não judeus, que somos discípulos desse mestre, desse Yeshua, desse Messias, que servimos ao Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós podemos proclamar a uma só voz. Nós iremos dar as boas-vindas a Ele. Alguns de nós até lá em Jerusalém, outros aqui. Fale comigo, diga comigo, Baruch Rabá Beshem Adonai. Baruch Rabá Beshem Adonai.